Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui todos os domingos. Nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero trazer parte do pensamento que eu tive a oportunidade de ministrar ali no Retiro de Jovens. Então eu vou trazer parte do que nós falamos aí no Retiro de Jovens, agregando alguns outros versículos
a esse contexto que vamos trazer aqui hoje. E o tema que eu estou trazendo é o mapa não é o território. O mapa não é o território. No começo vai parecer que vocês não vão entender nada do que eu estou falando, mas até o final vai dar certo. De manhã deu, tá bom? Então quer dizer que vai dar agora também. Por gentileza, o primeiro texto de Romanos, olha só o que diz esse texto: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Por que esse Marx já começou com esse texto? Muito bem. Essa questão de um mapa não é o território foi uma frase que foi dita, ou na realidade uma pesquisa que foi feita por um polonês, Alfred Korzybski. Tem algum polonês aí, não? Eu sou polaco, tem algum polaco aí? Então, Korzybski, isso aí, eu vi que alguém falou, isso aí, nós é polaco. Esse Korzybski, ele desenvolveu essa teoria de que o mapa não é o território. O que é essa questão de que o mapa não é o território? Mapa, percepção da realidade, a percepção que eu e você temos da realidade é o mapa. E o território é a realidade verdadeira. Então, o mapa é o que eu e você percebemos do nosso dia a dia e criamos uma realidade que muitas vezes não é a realidade de verdade. Por que isso acontece? Porque nós temos filtros mentais. Ele fala que isso acontece por filtros mentais. Mas lembre-se do versículo que eu li ali, né? Não amoldem-se aos padrões desse mundo. Mas o que é estudado por aí é dito assim: existem filtros mentais baseados nas experiências que eu e você tivemos, nos acontecimentos que tivemos na nossa vida, e eles vão criando algumas coisas, algumas situações em nossa vida, e vão criando pensamentos, vão criando mapas, vão criando estruturas mentais, e essas estruturas mentais geram uma realidade que na realidade não é bem realidade. Olha só que interessante. Uma realidade que na realidade não é bem realidade. Parece até confuso. Olha só. E uma outra coisa interessante com isso, ele comenta que se você estivesse olhando a questão do átomo, o átomo nas conjunções de átomos, quem entende de física sabe que existem alguns vazios. E essa realidade falsa que é gerada em nossa mente, baseada nessas crenças, nas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que acabam dizendo o que é relevante, o que não é relevante em nossa vida, é formada pelos 5 sentidos: ouvir, ver, falar, sentir. 5 sentidos. Já ouvimos falar sobre 5 sentidos aqui, sim ou não? Muitas das nossas coisas estão ligadas ao quê? Aos 5 sentidos. E como no átomo é vazio, os 5 sentidos geram essa realidade que também é vazia. Grande parte dessa realidade ela é vazia, porque ela acaba não sendo verdade. Então, como é que isso acontece? A nossa percepção acaba ocorrendo por causa da vivência que temos, das experiências que temos no nosso dia a dia. E isso faz com que eu e você criemos algumas realidades que no fundo, não são verdade. Porventura você já entrou em algum lugar e existe alguém conversando com uma outra pessoa, e quando você entra, essas pessoas param de falar, e a impressão que te dá é que estavam falando exatamente de você. Já aconteceu isso com você alguma vez, não? E muitas vezes não estavam nem falando de você, sim ou não? Isso é um mapa. Isso é uma realidade que não é verdadeira. É uma realidade que você criou onde? Na sua mente. Você entrou ali, opa, chegou o assunto. Você já brincou assim? Pelo jeito o assunto chegou, né? Ficou todo mundo quieto agora. É uma realidade que não é verdadeira, ok? Agora, o mais impressionante é que nós vamos observar algumas pessoas na Bíblia comportando-se da mesma forma. Vamos ver o primeiro texto, que vai estar ligado ao primeiro ponto dessa mensagem, que eu coloquei assim, quando eu estava olhando para esse texto, eu me fiz essa pergunta: como pode? Como pode isso acontecer? Como pode? Olha só o primeiro texto que eu quero trazer para vocês. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu
Ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Qual é o contexto dessa história? 3 anos de seca. Jezabel mandando matar todos os profetas de Israel, todos os profetas de Deus. Eles se escondendo. E Elias estava escondido. De repente o Senhor fala para ele assim: Elias, vai lá, conversa com o rei Acabe e diz assim: vai chover. Mas se ele fosse, ele ia morrer, porque estavam matando todos os profetas. E ele se encontra com o rei e fala assim: ó, vamos marcar um encontro. Sabe aquela questão quando você está saindo, eu não sei se você passou por isso. Na minha época tinha essas coisas, você dava uma encrencada com alguém assim na escola, ó, na hora da saída a gente se encontra em tal lugar, vamos se pegar ali. Já passou por isso, não? Então, eu fiz muito disso quando eu era mais jovem, brigava bastante. Aí ele falou assim: ó, vamos se encontrar no Monte Carmelo e vamos resolver essa parada. E vamos mostrar que Deus é Deus e pronto. Porque o povo estava com dúvida: eu fico com o Deus de Israel ou fico com Baal? E a Bíblia diz: uma mente dividida, um coração dividido, não pense tal pessoa que terá alguma coisa do Senhor. Uma mente dividida, uma mente que está em dúvida, é como a onda levada pelo vento, vai para qualquer lugar. Então vamos resolver esse negócio, vamos ver se Deus é Deus. Eles vão para lá, 450 profetas de Baal tal, e eles vão lá, e se ajoelham, e fazem, e levantam, e se machucam, e dão cabeçada no chão, e pega a pedra, e faz de tudo. Veio fogo do céu, sim ou não? Não, para Baal não veio. E passaram horas fazendo isso. Aí vem Elias: Senhor, me responde aí por favor. Não foi desse jeito, mas uma oração muito curta aí, vem o fogo, e todo mundo olha: uau, Deus é Deus, uma experiência. Lembra que eu falei que o mapa é criado em cima de experiências? Daquilo que nós vemos, daquilo que nós sentimos. Então uma experiência extraordinária. Veio o fogo do céu, queimou o holocausto, queimou as pedras, queimou o chão, secou a água, desossou tudo que estava lá. Já era. Aí o que acontece? Elias vai lá e mata todos os profetas de Baal. Todos, a espada. Deus atuou aí sim ou não? Elias viu Deus sim ou não? O povo viu Deus sim ou não? Elias não estava poderoso com Deus ali sim ou não? Estava. E aí Elias fala assim para o rei, fala assim: rei, o negócio é o seguinte, você vai correndo aí, vai comer alguma coisa e vaza porque vai chover. Pega a sua carruagem e vai embora porque vai chover, vai cair água. E nisso, vai lá, Elias se ajoelha, coloca o rosto em chão, em terra, fala assim: dá uma olhadinha se vem chuva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez, o auxiliar dele diz assim: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Beleza, vem chuva. Agora avisa o rei para ele vazar mesmo. O rei foi. O poder de Deus vem sobre Elias de tal forma que ele começa a correr, ele ultrapassa a carruagem, chega antes, vai na frente da carruagem. O poder de Deus estava nele. Ou seja, ele teve experiências extraordinárias com Deus nesse momento, sim ou não? Você concorda com isso? Não dá para acreditar que Deus vai resolver todas as encrencas de Elias, sim ou não? Pois é. Só que aí passa um pouquinho, olha o que o próximo texto vai nos dizer. E já é na sequência, tá? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, ou seja, no máximo em 24 horas, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve o quê? E fugiu para salvar a vida dele. Que realidade Elias estava vendo para ele fugir, logo depois de tudo aquilo que ele havia presenciado? Matou 450, teve medo de uma pessoa. Tem sentido isso? Tem sentido isso para você? Como pode uma coisa dessa? Como pode
eu ver tudo que Deus está fazendo de maneira extraordinária, e logo em seguida eu dizer assim: eu estou com medo. A percepção de realidade de Elias naquele momento era de medo, vendo tudo aquilo que Deus havia feito. Como pode uma coisa dessas? Não precisa levantar a mão, mas você já teve medo alguma vez? Está tudo certo, tudo acontecendo, e de repente vem um medo. E eu não sei o que fazer. Elias teve medo. E o mais legal é o seguinte: Deus, ele é tão Deus e tão bacana, e ele não está muito aí para aquilo que a gente faz, que Elias teve medo e fez o quê? Fugiu, certo? Certo. Aí ele vai para um lugar e ele dorme. Quando ele acorda, um anjo acorda ele e fala assim: Elias, eu não sei como é que o anjo acordou ele, mas ele acorda Elias e tem um pão quentinho para ele comer, preparado do céu. É o que a Bíblia nos fala. O cara tinha acabado de fugir, tipo assim: eu não acredito em Deus porque Ele não vai me proteger, eu vazei, as minhas pernas vão me garantir. Depois de tudo que Deus havia feito, ele confia nas pernas dele para correr e se esconder numa caverna. Ele vai lá embaixo de uma árvore e tem um pãozinho quentinho. Aí dorme de novo, acorda de volta, tem o que de novo para ele? Comida, dizendo para ele: ó, come e se alimenta bem porque a tua jornada vai ser longa. Que Deus é esse? Você praticamente nega o poder dele para ele, e ele vai lá e pum, ainda te dá uma garantia de que, ó, se aguenta aí porque eu vou ainda te sustentar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Tá, nós vemos essa situação ali, tá, não conhecia Jesus, mas olha esse próximo texto. E vocês perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Jesus fazendo essa pergunta. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha o que Pedro ouviu ali. Imagina Jesus parar na tua frente e dizer isso aí para você. Não é para estar cheio de energia, sim ou não? É para estar pegando fogo. E veja, Pedro, ele viu Lázaro ressuscitar, sim ou não? Sim ou não? Viu? Pedro andou sobre as águas? A Bíblia diz que sim. Pedro viu a viúva de Naim saindo e o filho dela no caixão, e Jesus toca na esquife e o filho ressuscita, sim ou não? Viu o cego ver? Viu. Viu o surdo ouvir? Viu. Viu o morto ressuscitar? Lázaro ressuscitou. Quantas coisas Pedro viu com Jesus. Aí Jesus, ele chega e fala assim: ó, sobre você, Pedro, eu vou instituir a minha igreja. Você tem a chave, cara. Ela não é para sair roendo asfalto, derrubando coluna e dizendo: cara, comigo ninguém vai me pegar, ninguém vai me derrubar, porque Jesus está comigo. Sim ou não? Você não ia sair moendo, como diz o meu sobrinho, eu já disse essa palavra aqui, desossando tudo. Você ia destruir, viu? É nós. Estou eu aqui, Jesus, ele falou tudo isso para mim, bora lá. Não tem para ninguém mais. Interessante, Pedro viu tudo isso, e Pedro estava lá e tal, e até quando foram prender Jesus, ele pega a espada e corta a orelha de Malco, e Jesus fala: ei, segura a onda aí, cara, peraí, vai lá e cura ainda o rapaz, na frente de Pedro, tudo isso com ele. Pedro vai orar, vê Elias, vê Moisés, e diz: meu Deus, o que Pedro viu, imagina eu e você vendo o que Pedro viu. Você ia duvidar de Jesus? Sim ou não? Não? As pessoas estão meio com dúvida assim, né? Tipo, será? Não foi algo assim de Steven Spielberg, tudo que aconteceu? Não, é real mesmo o que aconteceu. Mas olha só o que acontece logo lá para frente.
Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali, e à luz do fogo olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, eu não conheço. Pouco depois o homem ouviu e disse assim: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando, cara. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Jesus volta e olha para ele, para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Pedro vê tudo isso que a gente conversou aqui. Tudo isso. Pedro ouve Jesus falar tudo o que falou. Pedro participa da pesca maravilhosa. Pedro participa dos ensinamentos de Jesus. Não era para ele negar, sim. Não era para ele fazer isso, concorda? Ele negou por quê? Por medo, por insegurança. E é interessante, esse conceito que eu li para vocês do Korzybski diz que o meu mapa, essa percepção de realidade, ela acontece por causa da experiência que eu tive. Não é isso? Mas ele não teve boas experiências com Jesus? Teve. Por que só fica a parte negativa? Existe uma grande tendência minha e das pessoas, não vou dizer vocês, né, vou dizer das pessoas, a reforçarem aquilo que é negativo. Já viu aquela história do copo vazio e o copo cheio? Algumas pessoas olham o copo meio vazio, né? Está lá, com água até a metade. Algumas pessoas dizem assim: não, esse copo está meio vazio. Outras pessoas dizem: esse copo está meio cheio. Qual lado você vê quando você olha para um copo? Depois que a pessoa vê isso, ela normalmente diz: eu vou ver a parte cheia. Mas muitas vezes a gente olha assim a parte vazia do negócio. E aí é interessante porque eu começo a dizer: não, Jesus está comigo. A gente vem aqui, recebe toda essa palavra e tal, e a gente recebe a palavra aqui, tá, domingo, e sai todo mundo no maior pique, louvorzão, termina aquela música no final do louvor, né? No final do culto lá em cima, todo mundo dançando, alegre, feliz. Sai todo mundo aqui que é, né? Meu Deus, é tudo ninja. Rapaz, se encontrar com um demônio na rua, sai correndo sem falar nada, só pelo brilho assim, né? Que tá na gente. Legal. Vai passando a semana, parece que a gente vai esquecendo de tudo isso. E vai lembrando do dia a dia. Mas não, vamos lá, não, Deus é bom, Deus está velho, e eu estou andando na rua assim e tal. Alguém já fez assim: o Espírito Santo, eu sei que o Senhor está comigo, está orando e tal. Eu preciso estacionar, arruma uma vaga para mim. Alguém já pediu uma vaga para o Espírito Santo? Eu não sei porque todo mundo ri, mas é verdade, a gente pede uma vaga, é ou não é? Eu já pedi várias vezes, ele me conseguiu algumas vagas. Legal, a gente pede a vaga para o Espírito Santo no estacionamento, ele arruma para nós na hora que você está entrando assim, aquela luzinha de ré fantástica. Oh Jesus, aleluia, glória, bem na porta que eu queria estacionar. O Espírito Santo é maravilhoso, não é? E por que eu vou orar por alguém que está com câncer? Eu não acredito que vai ser igual. Se o Deus é o mesmo, e Ele me dá uma vaga de estacionamento, Ele já deu a cura para o câncer. Mas aí o meu mapa mental diz o quê? A minha realidade percebida é que não, isso é mais difícil para ele. E aí eu não acredito nele, porque é mais difícil. É mais difícil para ele? Mas nós colocamos a dificuldade para ele, gente. A gente pensa por ele: não, Deus, o negócio, isso aí para você não é fácil, não. Então deixa aí, não vou nem, né? E vou orar e vai que não dá certo, eu vou passar vergonha, como é que eu fico? Percepção de realidade errada. Mas vocês perceberam o que esse texto fala? Está ali e tal, e Jesus olha para Pedro.
Não é isso que o texto diz? Tem um momento em que Jesus olha para Pedro. O Senhor voltou-se diretamente para Pedro depois que o galo cantou. Ele volta-se e olha para Pedro. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Quando Jesus olhou para Pedro, ele olhou com um olhar assim: eu te avisei que você ia me renegar. Seu picareta, eu falei. O que você está pensando? Olha só, eu te avisei. Eu já te avisei porque eu sabia que você ia furar comigo. Foi assim que Jesus olhou para ele? O que vocês acham? Não foi, né? Sabe o que eu imagino? Eu imagino Jesus olhando para Pedro com um olhar de amor tão grande, tão extraordinário, tão maravilhoso. Ele diz assim: sabe, Pedro, desse olhar dele, sem uma palavra, eu te falei aquilo porque eu sei que sozinho você não vai conseguir. E agora você está se sentindo sozinho, porque você está me vendo preso aqui. Você está vendo uma realidade que não é a verdade. Eu estou preso aqui, eu estou apanhando aqui, eu estou sendo chicoteado aqui, eu vou ser crucificado daqui a pouco. Você está me vendo preso. Essa não é a realidade, Pedro, mas você está vendo essa realidade. Só que eu estou com você, cara. Eu e você. Eu estou com você. Não se preocupa, Pedro. Eu estou com você. Você me negou, mas eu estou com você. E eu te entendo. Sabe por que eu te entendo? Porque eu vivi aqui nesse plano um tempo. Eu vim para cá para sentir. Eu sei as dores que você está sentindo. Eu sei o desespero que está te dando agora. Eu sei por que você está passando por esse medo agora, cara. Eu estou com você. Não se preocupe. Eu estou com você, Pedro. Eu te entendo. E às vezes, eu e você não conseguimos ver. Deus nos ajudou, fez tantas coisas por nós. E aí acontecem algumas coisas e nós, não sei se essa é a palavra, mas vamos dizer que a gente duvida daquilo que Deus pode fazer. E a gente começa a colocar em xeque, começa a se sentir culpado porque não acredita que Deus pode fazer o que Jesus pode fazer. Deus fez todas as coisas? Sim ou não? Fez. Ele fez todas as coisas, nós entendemos isso. E às vezes a gente está doente e ora e não é curado. Mas cara, tem médico? Tem médico. Quem criou os médicos? Deus criou a medicina. Você pode ser curado através de um médico. Deus criou, você não está abrindo mão da sua fé, como eu já ouvi esses dias me falarem. Não, mas se eu for procurar um médico, eu estou dizendo que Deus não me cura. Quem disse? Eu conheço uma pessoa que toma um remédio, que ela diz assim: eu tenho plena convicção que esse remédio foi feito para mim. Eu tinha uma certa dor, uma certa dificuldade na minha vida, surgiu esse remédio, ele resolve isso para mim. Eu não tenho os efeitos colaterais que esse remédio traz para outras pessoas. Faz 6 anos que eu tomo, e enquanto Jesus não curar, eu estou bem por causa do remédio. Quem deu a ideia para esse remédio ser criado? Deus deu essa ideia. Os caras da indústria química ganham dinheiro? Tá bom, não vamos entrar nesse mérito. Deus é Deus e acabou. Ele faz ou ele não faz. É Ele quem decide, não sou eu. Eu preciso acreditar que Ele é Deus e pronto. E olha só como Deus não está nem aí para Pedro ter feito o que fez. Que veja o que o próximo texto nos diz. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O cara que teve medo, o cara que fugiu, o cara que negou Jesus, aquele que por um tempo esqueceu tudo que Jesus havia feito, fez isso. Por quê? Por causa dele? Ele, Pedro, faria isso, sim ou não? Não. Quem estava com ele? Jesus. No olhar ele disse: eu estou contigo, cara. Meu irmão, minha irmã, isso vale para mim. Independente do que você faça ou deixe de fazer, Jesus está contigo. Uma vez que você encontrou com Ele,
Ele está com você. Uma vez que você encontrou com Ele, Ele está com você. Hoje, várias pessoas aqui encontraram-se com Ele. Já era, o inferno perdeu. E o inferno tem perdido todos os dias. Porque a Bíblia diz que ele já é um derrotado. Só que aí eu e você temos em nossa mente algo que diz que em algumas áreas nós ainda não podemos vencer. Somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. E isso não é motivacional. Isso não é motivacional. Existem muitos programas, né, do cara, vamos lá, grita e tal, você passa sexta, sábado, domingo, aquele negócio todo e tá, e vamos aí, e música, e vai emoção e tá. O Celso é especialista em, o Celso faz isso direto, é o ninja nosso aqui. Então, e você faz isso e tal, e grita, e dá cambalhota, e sai energizado, tal. 6 meses depois, ai, eu estou fraco, eu preciso de mais uma dose. Aí vai procurar um outro negócio desse. Escuta uma coisa, Jesus é na veia, porque é sangue dele. Uma vez que entrou, não perde mais. Com Jesus é na veia, é sangue. Não tem jeito. Uma vez que você encontrou com ele, já era. Só se você deixar o passado vir atrás de você. E aí hoje de manhã eu estava contando, vou contar um pecado para vocês. Estava em casa, então, eu gosto muito de usar pulseira. E aí tem uma pulseira lá, não tem mais porque eu joguei fora. Glória a Deus, é verdade, joguei fora. Minha esposa falou isso mesmo. Aí glória a Deus, jogou fora. E aí eu olhei para aquela pulseira, ela é meio danificada assim tal, mas nossa, tão bonita, gostei tanto dela. E eu fiquei olhando para aquela pulseira, jogo fora ou não jogo fora, jogo fora ou não jogo fora, fico com ela. E fica preso com aquelas coisas velhas, assim, sabe? Sabe aquelas coisas velhas? O que a Bíblia diz? Tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. As coisas velhas para trás ficam. Joga fora, meu irmão, minha irmã. Joga fora. Tem uns amigos meus aqui que estão pensando assim, o que eu vou fazer com aquele telefone de 1952 que eu tenho lá em casa, 6 unidades que eu tenho lá guardada. Fala, Jeová. Eu não vou falar o nome, mas ele sabe. E aí, a gente fica guardando as coisas. Tá, a pulseira é um bem material, mas e aquelas coisas que disseram para você que não tem mais valor, porque você já é nova criatura em Cristo Jesus, e você tem a mania de querer guardar, ou eu tenho a mania de querer resgatar isso, e eu trago isso para mim de novo, e eu busco isso para a minha vida de novo. As coisas velhas para trás ficam, as coisas velhas para trás ficam, tudo se fez novo em Cristo Jesus. E esquece isso, joga fora, joga no lixo, entra no cesto. Eu não sei o que você vai fazer, mas joga isso fora. Se precisar dar um mergulhão no cesto aqui, profeticamente, mergulha. Te traz uma piscina grande para você fazer assim, sei lá. Mas joga as coisas velhas fora, porque tudo se fez novo em Cristo Jesus. E não precisamos ter esse medo. Onde eu e você entrarmos é igual Pedro, a pessoa vai se converter, demônio tem que sair correndo, só pela tua presença. Por quê? Porque Cristo vive em mim, não sou mais eu quem vivo, é Jesus que está em mim. Se Jesus está em mim, entrou lá, já era, o demônio sai correndo. Mas eu preciso crer isso no meu espírito, não na minha alma. Eu não tenho que sair daqui alegre e contente porque eu tive um culto legal, o louvor foi massa, sempre é, mas tudo bem. Traga isso para dentro do espírito, para não morrer até quarta-feira. E você está desesperado para chegar no grupo familiar e dizer: eu estou precisando de uma oração, meu Deus. O que é a palavra? Meu, coloca a mão na cabeça tua mesmo e bora. Chuta, vai para frente, Jesus está contigo. Contra nós não tem nenhum tipo de encantamento, porque nós estamos em Cristo. Pode vir a serpente, pode vir o leão, pode vir o que for, dá uma bicuda, porque é eu, você e Jesus nessa história. E é nós, não tem outra. Não tem outra.
Aleluia! É assim mesmo. Deus é bom demais. Deus é muito bom. Você crê nisso? Então chuta essas coisas velhas que estão te entravando. Se tiver, né? De repente você está tudo novinho, tudo certinho, né? Beleza. Mas se tiver alguma coisa travando em Cristo, manda embora. Destrava isso. Jesus limpa a mente. Jesus dá uma zerada no HD e bora viver uma vida nova. Amém? Aí o segundo ponto diz assim: tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. E olha só o que esse texto nos fala. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Esse texto você já ouviu várias vezes aqui. Eu sei que já pregou sobre ele, já fez um tratado sobre ele, já escreveu artigos sobre ele. Nós já falamos, estudamos, viramos esse texto do avesso. É o filho pródigo. Eu estava perdido e fui resgatado por Deus. Muitos que estão aqui estavam perdidos e foram resgatados assim como esse filho, vieram ao colo do pai novamente. E ali nós podemos ver algumas percepções. O filho que vai embora, ele diz assim: cara, meu pai é rico, tem dinheiro, eu também tenho dinheiro, eu sou dono desse negócio, eu consigo viver longe do meu pai. Essa é a realidade que ele tinha na mente dele. Ele diz assim: não, eu consigo viver longe do meu pai, vou administrar esse dinheiro. Vai para longe, pega a parte dele, descobre que administrar a riqueza não era tão fácil assim. Aquilo que ele tinha de percepção de realidade se perde, e dentro da realidade que ele vivia, logo ele estava sem nada. De repente ele estava numa situação complicadíssima, passando fome. Ele disse que longe do pai ele conseguiria se virar, era a percepção que ele tinha. Eu consigo viver longe do meu pai. Conseguiu? Não. E aí ele se liga e faz assim, cai em si. A Bíblia diz que ele cai em si, e caindo em si, ele diz assim: se eu for escravo do meu pai, eu vou estar melhor do que onde eu estou. Porque meu pai não deixa ninguém, nem o escravo, passar por dificuldade. Olha só. E aí eu tenho o irmão mais velho, que está ali trabalhando, está ali trabalhando e fazendo as coisas, e caminhando, e fazendo, nunca usou nada daquilo que tinha direito a usar, nunca conversou com o pai sobre isso, e na hora que ele vê um choque de realidade dele, ele fala: ei, que negócio é esse? Eu estou aqui me matando e você me faz uma dessa, pai? Que negócio é esse? Aí o pai olha para ele e fala assim: mas filho do céu, você nunca me falou isso. Abrindo um parênteses aqui, não querendo comparar isso com Deus, ok? Mas não existem muitos lares, filhos e pais não conversando, marido e mulher não conversando, filho com mãe não conversando, filha com mãe não conversando. Aí de repente um dia dá uma estourada em alguma coisa, o estresse fica maior, rompe algo, se falam algumas coisas, e aí a pessoa olha assim: mas nossa, eu nem imaginava isso, eu não imaginava que você pensava isso. Já aconteceu isso alguma vez? Posso te falar uma coisa? Converse com seu pai, converse com a sua mãe, converse com seu filho, converse com a sua filha. O diálogo é importante. Converse com a sua esposa, com o seu esposo. É necessário, se não dialogar não tem jeito. Ninguém vai conseguir ver o que está na tua mente, o que está na tua cabeça. Deus vê, eu não. Você consegue? Acho que não, né? Você consegue ver o que está na mente do outro? Sim ou não? Então troca uma ideia. Conversa. O relacionamento de conversa é muito importante. Mas o importante também nesse texto, você ouviu o que o pai disse para o filho
tudo que é meu é seu. Sabe o que Deus está dizendo para você agora? Deus falando, ok? Não é o Silmar. Deus falando, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Deus está dizendo isso para você, filho, filha, tudo que é meu é seu. Agora me diz uma coisa, Deus é dono do quê? De tudo. Tudo é tudo. Ou seja, se tudo é tudo, tudo é seu. Diga assim, tudo é meu. Porque Deus me deu. Você crê nisso? Então aplauda Ele. Deus nos dá todas as coisas. Mas eu e você não temos coragem de abrir a geladeira da própria casa. A gente não consegue abrir a gaveta da nossa própria casa, porque a gente acha que o nosso pai está longe. Porque enfiaram na nossa cabeça que Deus é um camarada que está lá em cima, com um raio na mão, um velho mais barbudo que eu, mais velhinho que eu, e está lá assim com o raio, só esperando para acertar na tua cabeça. Me ensinaram assim sobre Deus. É um cara nervoso, é um cara que não é resolvido, que quer descontar a raiva dele em alguém. Deus é assim? Não. Deus é amor. E em amor, Ele nos entrega todas as coisas. E nós precisamos olhar para Ele. Tudo que é meu é seu. Você crê nisso? Amém. Olha só, qual é a nossa realidade? Qual é o nosso território? Esse é o terceiro ponto. Qual é o nosso território? Quer ver qual é o nosso território? Olha só o que esse texto nos diz. Mas em todas essas coisas somos mais que por meio daquele que nos... Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em nosso Senhor. Nada pode separar a mim e a você do nosso Deus, do nosso Senhor. Nenhum tipo de dificuldade. Essa é a nossa realidade. Não vos conformeis com as coisas desse mundo, renovem a sua mente. Renove a sua mente com o quê? Com a palavra de Deus. Esse texto diz, ninguém pode contra você. Nada pode contra você, nada pode contra mim, porque nós somos de Deus. Cristo vive em nós. Se Cristo vive em nós e Ele venceu a morte, nele nós vencemos toda e qualquer coisa. Olha só o próximo versículo. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá Deus nos dá Deus nos dá mais uma vez, Deus nos dá por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é sua através de Jesus, não é através do meu braço. Se for no meu braço, eu vou ficar com medo no meio da batalha e vou sair correndo. A partir do momento que eu entendo que é em Jesus, eu tenho ousadia, eu não fico com medo, porque é Jesus que batalha por mim, é Jesus que batalha por você. Mas muitas vezes a gente sente o quê? Medo, porque a gente esquece. Por que nós temos medo? Por que nós esquecemos? Porque nós tiramos os olhos de Jesus. Porque se eu estiver olhando para Ele, eu vou ver no olhar dele que Ele não vai me abandonar em hipótese alguma. Olha o próximo versículo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por mim e por você, quem pode ser contra você? Se Deus é pormigo, quem será contra amigo? Não tem como.
Eu não consigo, em hipótese alguma, ver Deus perdendo uma batalha. Eu não consigo ver isso. Você consegue ver Deus perdendo? Por que às vezes você acha que você perdeu? Por que às vezes eu acho que eu perdi? Se Deus está comigo. Por que eu acho que vai ser difícil? Se Deus está comigo. Por que eu acho que não vai dar certo? Se Deus está comigo. Por que eu acho que não vai acontecer? Se Ele está comigo. Se a Bíblia diz, se a palavra diz que contra mim não tem nada, se Ele é por mim, ninguém pode ser contra mim. A programação neurolinguística diz para a gente mudar os nossos pensamentos, trocar os nossos pensamentos de coisas ruins para coisas boas. Então, troque o seu pensamento de negatividade para pensar, Deus é por mim. Se Ele é por mim, quem será contra mim? Independente do tamanho do buraco, da altura, do problema, independente da situação, por meio de Cristo Jesus eu tenho a vitória. Troque o pensamento. Eu não consigo acreditar agora, troque o pensamento. Eu não consigo ver, troque o pensamento. Eu não consigo enxergar, inventa isso na tua cabeça e começa a acreditar nisso. Você acredita em mentira? Eu acredito em mentira às vezes. Ah, isso não pode ser verdade. Então você está acreditando na mentira? Faz assim, então eu vou acreditar numa mentira que Deus pode me ajudar e Ele vai te ajudar. Porque não está nem aí, você está achando que é mentira, Ele vai fazer. Porque Ele faz. Simples assim. Olha o próximo texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Existe uma versão na Nova Linguagem de Tradução de hoje que eu gosto muito dela, que diz assim: com a força que Cristo me dá, eu posso vencer toda e qualquer situação. Você pode repetir comigo esse versículo? Com a força que Cristo me dá, eu posso vencer toda e qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, eu posso vencer toda e qualquer situação. E agora lá de dentro do Espírito, com a força que Cristo me dá, eu posso vencer toda e qualquer situação. Aleluia! Aleluia! Sabe essa situação que você estava achando impossível essa semana? Começa a se resolver agora. Por causa dessa palavra. Porque por causa da palavra. Você declarou isso agora. Você declarou isso com o teu coração. Em toda e qualquer situação. Então qualquer situação que você tinha para resolver essa semana começa a ser resolvida. No mundo espiritual está resolvido. Tome posse disso e caminhe nessa verdade. Tome posse disso e caminhe nessa verdade. Eu não vi, não aconteceu. Tome posse disso e caminhe nessa verdade. Passou uma semana, não resolveu ainda. Tome posse disso e caminhe nessa verdade. Porque a Bíblia não é mentirosa. A Bíblia é a verdade e a verdade vos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E esse texto diz, em toda e qualquer situação você vence com Cristo Jesus. Essa é a verdade, você está liberto por Cristo Jesus, baseado nessa palavra, amém. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Próximo texto para nós concluirmos. Eu costumo dizer que pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. Eu preciso colocar pensamentos bons em minha mente. E eu gosto desse versículo que ele diz assim, ó, você quer ter uma mente legal, uma mente sã, uma mente boa? Coloque nela tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Quer ter uma mente legal? Pense nisso. Em tudo que é digno de louvor, tudo que é amável, tudo que é correto, tudo que é digno. Pense nisso. E os seus pensamentos vão gerar resultados extraordinários baseados na palavra. O último versículo. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Quem é a igreja? O seu corpo. Nós somos o quê? A igreja, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Ele enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Lembra que eu comentei sobre o vazio gerado pelos 5 sentidos?
que as realidades que nós temos muitas vezes criadas em nossa mente são vazios, porque estão ligados aos nossos 5 sentidos. Esse texto diz: Ele enche todas as coisas, Ele enche todos os vazios. Ou seja, todas as mentiras que eu e você temos em nossa mente são retiradas, porque chega Cristo, Ele preenche isso e acabou. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Fique em pé um minuto, por favor. Senhor Jesus, eu creio no seu poder, nós cremos no seu poder, cada pessoa que está aqui crê no seu poder, e nós temos a plena convicção que o Senhor está agindo no nosso meio. Hoje nós declaramos aqui como igreja, nós declaramos como corpo, em unidade, que com o Senhor nós vencemos toda e qualquer situação. Então, Senhor, toda e qualquer situação que tem aqui para ser solucionada, nós sabemos que a Tua palavra agirá de maneira extraordinária na vida de cada pessoa que está nesse lugar, na vida de cada pessoa que nos ouve pelo rádio, na vida de cada pessoa que nos assiste pela internet. E a partir de hoje, todas as coisas começam a se resolver pelo Teu poder, e nós vamos testemunhar, nós vamos glorificar, nós vamos engrandecer o Seu nome aqui na terra, pelo Seu poder. E nesse momento, nós vamos aplaudir ao Senhor em gratidão, pelo Teu poder em nossas vidas, Senhor. Aleluia! Sim, Senhor! Aleluia, glória a Deus, amém, amém. Você crê nisso, meu irmão? Então caminha com isso e você ficará surpreso e surpresa com o que Deus estará fazendo e já está fazendo em sua vida, amém. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom